Irmãos, nós vamos gravar mais esse vídeo aqui, irmãos, falando a respeito das coisas do nosso Criador, do céu e da terra, a respeito da Escritura Sagrada, e procurarmos conhecer mais alguma coisa a respeito daquilo que nos diz concernente à nossa salvação, não é isso? As coisas espirituais, digamos assim. Então nós vamos, nesta oportunidade, fazer aqui esse primeiro vídeo aqui, falando a respeito como podemos fazer, se não é mandamento e nem é permitido e nem é lícito congregarmos em templos feitos por mãos de homens, em instituições, não é isso? Em igrejas ou denominações, na linguagem popular. A Escritura proíbe isso e diz claramente que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é isso? Então, assim sendo, as pessoas às vezes perguntam, mas e sendo assim, irmãos, como vamos então reunir as pessoas? Aonde as pessoas que entenderam esta mensagem da salvação, as boas novas de salvação, se não podemos construir templo, colocar uma placa aí no fórum, no cartório, registrar uma denominação, uma instituição, e agora passar a ser representante do Criador na terra, se isso não é permitido, como em verdade não é, porque está escrito que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, e está escrito que o templo, a casa e morada do Criador são as pessoas que a ele serve, que a ele obedece ao seu mandamento, não é isso? Então, assim sendo, como vamos nos reunir? Olha, irmãos, a Escritura é clara a esse respeito, mas as pessoas parecem que quanto mais a coisa é simples, mais difícil eles acham, porque eles veem tão simples que não dá nenhuma importância. E não podemos tratar as coisas concernente ao reino celestial, ao reino eterno, desta maneira, não é verdade? Então, ou seja, na velha aliança, eles congregavam em sinagogas, tinha o templo, existia o templo construído por Salomão, que os babilônicos então o destruíram, demoliram, e Herodes construiu outro templo, muito semelhante ao de Salomão, que também os romanos agora destruíram 70 anos após a morte do nosso Salvador. E sendo assim, sempre o Criador sempre usou seus profetas, como no caso Ageu disse ali, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, falando-se realmente que a casa é as pessoas, ou seja, no Novo Testamento os seres humanos são a tenda do Criador. Está entendendo? Então, lá na Antiga Aliança, em certo lugar, diz dessa maneira que alguém mandou 2 homens construir uma tenda de peles, de cortinas de pele, para assim abrigar a Arca da Aliança. Isso era uma prefiguração, uma figura, uma alegoria da tenda de pele, verdadeiramente, que somos nós, assim, as pessoas que somos de pele, carne, osso e pele, que realmente a arca representava a presença do Eterno, não representa mais, isso já foi abolido, e agora esse tabernáculo, essa tenda, ou seja, existia o tabernáculo e o santuário que ficava dentro do tabernáculo, o lugar santo dos santos, ou seja, o tabernáculo, as pessoas, a tenda do nosso Criador, as pessoas. E a Arca da Aliança hoje é nós guardarmos a presença, o mandamento do nosso Salvador no nosso entendimento, no nosso coração, que é o entendimento, não é o músculo de carne, isso aí é outro assunto, vamos falar em outra oportunidade. Então devemos estar assim, guardar assim o Evangelho do nosso Salvador, dentro do nosso entendimento, que poeticamente chamam de coração. O coração, irmão, é esse músculo de carne que temos no peito esquerdo. Isso aqui não tem nada a ver com o espírito. Ah, mas o Salvador disse que tudo
que contamina o homem é o que sai, pois sai do coração. Meu amigo, o coração é carne e sangue, não tem nada a ver com o que você está pensando. Quando o Salvador diz o coração, na Bíblia que colocaram o coração é o entendimento. Quer ver a prova disso? Tira o coração de uma pessoa e coloca noutra, vê se a conduta dele muda em alguma coisa, então não tem nada a ver. Então, ou seja, existe o cérebro na nossa cabeça que é físico, e existe a mente, o entendimento que é chamado de coração, que não é coração, é o entendimento da pessoa. Esse é espiritual, ninguém pega. É o hardware e o software. Correto? Então, realmente, isso é espiritualmente. Mas não é disso que vamos falar precisamente nesse momento. Mas eu já comecei a falar, nós estamos aqui abrangindo um pouquinho esse assunto para que você entenda alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, o Criador não habita nesse sentido. Ele se apresentava lá, tinha a Arca da Aliança, que representava essa situação como estamos falando. Hoje, a tenda de pele são as pessoas. O corpo do Salvador são os membros que são formados por todos nós que a Ele se chegar e servir a Ele. Então, formamos um só corpo, que é a igreja, o rolial, a tenda do Criador, segundo o que está escrito na Escritura aqui, especificamente no Novo Testamento, e cuja cabeça do corpo é o Salvador. Assim eu li, eu vou repetir aqui a leitura, eu vou ler aqui. Aqui na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, vamos ver aqui se a gente encontra aqui, Colossenses, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Correto? A igreja de pedra, de alvenaria? Claro que não, irmão. Esquece isso. Isso aí é balela. Isso aí é conversa fiada para boi dormir. O corpo, que é a igreja, são as pessoas. O Salvador morreu no madeiro, foi pela casa do Criador, as pessoas. Vê se podemos conseguir entender isso. Jamais o Salvador iria morrer no madeiro, um tamanho sofrimento, por igreja construída de tijolos ou de pedras, coisa física, e nem pelo templo de Herodes que existia nos dias do Salvador, aonde o Salvador algumas vezes andou lá no pátio até eles procurarem matá-lo, e ele fugiu deles, porque esses homens são de alta periculosidade, são perigosos demais, esses homens dos templos, que estão dentro dos templos, são perigosos eles, viu? O Salvador andou algumas vezes lá no templo, mas eles procuravam matá-lo, e ele fugiu, e aí não voltou mais para lá, correto? Então, vamos seguir aqui. Então, onde devemos congregar, então, no caso? Primeiro, congregar no entendimento, espiritualmente, congregar na verdade, cada um entender a mensagem da salvação. Congregar significa se reunir aqui no entendimento. Não é se reunir só fisicamente, pensar que ali está sendo uma reunião, precisar ir para um templo, não. E se não é para ir para o templo, onde vamos nos reunir? Vamos ver aonde os apóstolos se reuniam, aonde Paulo escreveu em diversas cartas aqui aos irmãos, aos grupos de irmãos, que na Bíblia está de igreja, não é isso? Para você pensar que é uma denominação, só que não é denominação, isso está comprovado, nós vamos ler para ver se é. Então, aqui está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveira, que ficava distante da cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes
em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, os discípulos se reuniam no cenáculo, o que é uma palavra que parece ser algo religioso, algo solene. Não, meu amigo. Cenáculo é uma sala, ou seja, os apóstolos aqui residiam, ficaram por algum tempo neste recinto aqui, neste local, nesta residência, correto? E existia lá uma sala, eles subiram, fica subentendido, para o primeiro andar, digamos assim, que eles construíam as casas também ou de madeira, e fazia aquele lastro, aquele piso de madeira, e ficava um primeiro andar em cima, digamos assim, como está escrito aqui. Então eles subiram, quando voltaram do monte chamado das Oliveiras para Jerusalém, subiram ao cenáculo onde esses irmãos, os apóstolos, se reuniam. Estavam unânimes, unânimes vem de um, estavam num só espírito, num só entendimento, numa só fé, unânimes orando, todos de comum acordo, no cenáculo, quer dizer, na sala dentro da casa onde eles estavam ali, residindo naquele período, esperando aí a promessa que o Salvador havia feito aqui, para eles não se ausentar de Jerusalém, até que sobre eles viesse ser derramado o Espírito Santo, cumprindo-se uma profecia do profeta Joel, no capítulo 2 de Joel, versículo 28 por diante. Então eles ficaram ali esperando por esta promessa, ou seja, cenáculo, ou seja, eu estou aqui na casa onde eu moro, existe um cenáculo, uma sala. Cenáculo é nada mais, nada menos do que uma sala na casa de uma pessoa. Não é uma instituição, não é uma denominação, não é um templo, não é uma igreja, para você entender melhor no linguajar popular de hoje. Não é uma igreja com uma placa, igreja fulano de tal, pastor fulano de tal, pastor presidente fulano de tal, pastor vice-presidente fulano de tal. Não existia isso e nem existe na escritura. Isso aí é coisa de Martinho Lutero e seus seguidores, que são vocês protestantes, que aprenderam com vossos pais, com Martinho Lutero, com Constantino, e com João Urso, João Calvino, e etc e tal, correto? Mas não com o Salvador, nem com o seu discípulo. Eles subiram aqui ao cenáculo, aonde eles residiam, se reuniram ali. Ah, mas eles iam no templo, meu amigo, eles foram no templo falar das boas novas de salvação, mas foram expulsos e presos. Fica subentendido que o templo não era deles, e nem do Salvador, e nem do nosso Criador do céu e da terra. Entenda bem isso, está escrito aqui, não podemos negar a verdade. Se a pessoa não quiser aceitar, a pessoa diz, não rapaz, é verdade, mas eu não aceito isso. Mas eu sei que é verdade, mas eu não quero aceitar. É melhor para você do que você dizer que não é como está na Escritura. Então está escrito assim, eles iam